Olá pessoal, vamos responder mais uma questão da Consulplan. Essa questão aqui de um processo simplificado. Esse consórcio aqui de Municipal de Saúde Pública de 2 cidades no estado do Rio de Janeiro. Essa aqui era a questão 9 da prova. De 40 questões, 8 eram de raciocínio lógico. Então, muito bem, nessa questão aqui diz que numa caixa encontra-se 20 bolas entre brancas e pretas. Então, daqui a gente já pode montar a primeira equação. Então, 20 bolas é a soma das bolas brancas mais as bolas pretas. Bom, considerando que dessas bolas, 13 são de borracha, aqui ela traz um outro dado interessante, né? 13 são de borracha. Então a gente tem, sendo algumas de plástico e outras de borracha. Então, essas 20 bolas, nós temos também dois tipos envolvidos. Bolas, vou colocar B e um Ozinho. Borracha, mais as bolas de plástico. Eu não sei quantas brancas são de borracha, nem sei quantas pretas são de plástico. Interessante saber aqui que podem estar misturadas, né? Aí fala o seguinte, sabendo que dessas bolas, 13 são de borracha. Bom, se borracha é igual a 13, naturalmente, plástico tem que ser igual a 7, né? Aqui fala também que 12 são brancas. Bom, se as brancas dão um total de 12, né? As pretas tem que ser igual a 8. Não é isso? Então, isso já conclui-se fácil. E aí está perguntando, e considerando, né, esses dois dados, a possibilidade de se retirar uma bola preta de plástico é igual a 15%. Bom, e agora, como é que a gente entende essa ideia aqui? Bom, para entender isso daí, a ideia é fazer um desenho, né? A gente faz um desenho aqui, eu fiz um desenho com 12 bolas brancas e 8 pretas. Nessa caixa azul, então, tem essas 20 bolas. Só que aqui não está falando quais são as bolas de borracha, quais são as bolas brancas de borracha, quais são as bolas pretas de borracha, quais são as de plástico, né? Então, posso ter bola de preta de plástico, de borracha, posso ter bola branca de borracha e de plástico. Mas e aí, quantas vão ser de qual material? A probabilidade não está falando isso. O que é probabilidade? Probabilidade é uma fração, né? Está no nosso material, essa fórmula aqui. O A representa o que nos interessa, né? Então, vou colocar aqui o A. É os casos de interesse, int. E o E seria o total de casos que podem ocorrer. Não é isso? Total. Bom, a probabilidade está sendo falada aqui que é igual a 15%. Numa questão que envolve probabilidade, a resposta pode vir em fração, como está na fórmula, pode vir em porcentagem ou em número decimal. Por exemplo, poderia ser falado que os 15%, ao invés de 15%, poderia ter sido falado que era 0,15. Por quê? Porque 15%, a própria porcentagem já fala, né? Isso aqui é 15 por 100. Isso é a fração que representa a porcentagem. E se a gente divide 15 por 100, nós temos 0,15. Isso quer dizer, então, que a probabilidade de se retirar uma bola preta de plástico é 15%. Bom,
Probabilidade a gente aprendeu que é o número de casos que nos interessa e o número de casos que pode acontecer, ou o total de casos. Nesse caso, o total de bolas é quanto? 20. Então, no denominador da probabilidade, a gente tem 20. E o que interessa para nós são as bolas pretas de plástico. A gente não sabe quantas bolas são pretas e de plástico, mas a gente sabe que a probabilidade dá 15% ou 0,15. Se a gente não sabe quantas bolas são, é x. Tá aqui. Daqui a gente consegue descobrir quantas bolas pretas e de plástico nós temos. É só a gente isolar o x. Continuando o cálculo, então, o x vai ser igual ao 0,15 passa o 20 que está dividindo para lá multiplicando, vezes 20. X vezes 0,15, perdão, o 0,15 vezes 20, e isso dá 3. Ou seja, o número de bolas pretas e de plástico é igual a 3. Ou seja, aqui eu já tinha uma bola de plástico, eu tenho só 3 bolas de plástico. Então as outras, 1, 2, 3. As outras então vão ser de borracha. Ok. O que está perguntando agora? Então, a probabilidade de você tirar uma bola branca de borracha é igual a... Bom, nós achamos que no início da questão que a quantidade de bolas de borracha são 13. E a gente sabe que tem 3 bolas, perdão, são 3 bolas de borracha. Dessas 3 bolas de borracha nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bolas pretas de borracha. 13 menos 5 nos dá 8. Então, nós temos 8 bolas brancas de borracha, né? Que somando as 8 bolas brancas de borracha mais as 5 bolas pretas de borracha nos dá 13 bolas de borracha. Então, quer saber a probabilidade de se retirar uma bola branca de borracha. Mais uma vez, a ideia de probabilidade nos leva a que raciocínio? É o número de casos que nos interessa, no caso, 8 bolas brancas de borracha sobre o total, 20. Mas a resposta não está em fração, está em porcentagem. Então nós temos que fazer o seguinte: dividir 8 por 20. Não dá para dividir, dá uma ajuda com zero, coloca 0, 20 vezes 4, 80. Para 80 não sobra nada. Então essa probabilidade é a mesma coisa que 0,4. Mas ainda assim não tem essa alternativa, né? A gente tem que lembrar o seguinte: que 40% é uma fração. 40 sobre 100. Se a gente divide 40 por 100, usando essa mesma sistemática, a gente acha o número decimal 0,4. Ou seja, o número 0,4 é o número decimal que corresponde a 40%. Então, a alternativa certa é a letra C. É isso aí, pessoal. Até a próxima.